Olá pessoal, ligado aqui no canal do Compras Paraguai, estamos de volta com o nosso quadro Receita Federal Responde. Estamos aqui na Delegacia da Receita Federal do município de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e vamos conversar hoje e falar sobre o tema RTU. Estamos com os auditores da Receita Federal, Edgar Francisco Abadi e também Marcelo Mossi Vendramini, com as informações agora no nosso vídeo. Marcelo e Edgar, obrigado por estarem no Compras Paraguai. Vamos começar falando sobre o que é o RTU. O RTU é o conhecido Regime de Tributação Unificada. Ele foi instituído pela Lei 11.898 do ano de 2009 e regulamentado pelo Decreto 6956 e posteriormente pela IN da Receita Federal de 2011 e mais recentemente a IN publicada agora em 2017, que regulamentou as atividades de importação pelo regime do RTU. O RTU ficou conhecido quando da instituição do regime como a Lei dos Sacoleiros, a lei que viria para regularizar aqueles que praticavam esse tipo de atividade. Então, desde 2009, essa lei foi instituída e ao longo desses anos, desses já 8 anos, ela sofreu algumas alterações, algumas modificações que, no nosso entender, no ano de 2017, tornaram esse regime, de certa forma, um pouco mais atrativo para os operadores, para os microimportadores. Exatamente. Simplificou bastante. Eliminou, por exemplo, a obrigatoriedade de adquirir em lojas específicas do Paraguai, de ter o transporte habilitado e de certa maneira o empresário que se interessar, ele agora pode atuar na legalidade. Esse é o propósito do RTU, porque a maior reclamação que a Receita tinha era de que não dava alternativas para os pequenos empresários ou para as pessoas que queriam atuar dentro da legalidade. O RTU veio exatamente para atender esse público. E é um regime voltado principalmente às empresas do simples e microempreendedores individuais. Acho que é importante, né, Edgar, mencionar que a regulamentação de 2017 ela foi feita no intuito de reduzir custos de operação do sistema. A Receita Federal, né, possuía um valor bastante relevante que era custeado para... era muito custoso o sistema que até então existia. Então ele foi substituído por um sistema mais simples e, de certa forma, mais eficiente, né? A nova regulamentação ela trouxe uma desburocratização, né, da operação e, por consequência, né, mais rapidez, mais agilidade e imaginamos também, menores custos para os operadores. Quantas empresas existem cadastradas para fazer a RTU? Desde o ano de 2012, o sistema já registrou, tanto no sistema antigo quanto no sistema novo, mais de 1.000 empresas que se cadastraram, se habilitaram para poder executar as operações. Todavia, atualmente não há, são 26 empresas apenas que operaram no ano todo de 2017. Então em nenhum dos anos chegou a ter mais de 10% desse total de habilitados, né? Muitos se habilitaram acreditando ou por falta de conhecimento mesmo, né, sobre as limitações também que o sistema oferece, e quando decidiram de operar perceberam que não atendia aquilo que eles esperavam, né? Imaginamos nós, né? Então, o número total de habilitados passa de 1.000. Ocorre que o percentual de operadores ativos mesmo é bem pequeno, né? Assim. Ainda no ano de 2017, a gente já notou, né, a regulamentação da Receita, ela ocorreu no mês de março de 2017, com a publicação da Instrução Normativa e da portaria local aqui de Foz. E no primeiro trimestre nós registramos 12 microimportadores que realizaram pelo menos uma operação, né? No segundo trimestre registramos 16 e no terceiro 19.
Então o terceiro trimestre ainda sequer se encerrou, né? Mas já foi o melhor trimestre do ano no quesito quantitativo de operadores ativos, né? Então os números mostram que o sistema aparentemente está se recuperando e o regime está voltando a trazer algum tipo de interesse dos microimportadores, vamos assim dizer. Como a Receita Federal do Brasil faz a verificação do preço dos produtos? O preço dos produtos ele é avaliado, verificado com base no que a gente chama de valor aduaneiro, né? O valor aduaneiro ele é previsto em normativas internacionais, né? Acordos internacionais, e dentre as formas de cálculo há uma opção, né? De que sejam utilizados parâmetros, são tabelas, sites e outras informações, né, disponibilizadas do exterior, fornecedores e outras operações no exterior, né? Então, com base nisso, a gente verifica em um site, verifica em outro site, e com isso a gente constrói aquilo que a gente entende razoável, né, para aquele tira uma média, se encontra mais de um valor, normalmente pega-se uma média e usa esse valor como valoração para o bem. Mas sempre lembrando, né, que para a bagagem há um procedimento, né? Bagagem de viajante são as mercadorias que o viajante, o turista vem, compra no Paraguai, ele está a turismo aqui em Foz e leva para si, para uso ou para presentear. No caso do RTU especificamente, nós estamos falando de uma compra para revenda, né? A bagagem não é permitida a revenda. Quando a gente fala de RTU, é o fim específico de revenda comercial, né? Aí no caso do RTU, o preço base é o preço informado na fatura pelo importador. Caso esse preço tenha algum tipo de discrepância, ou a autoridade aduaneira, né, o auditor fiscal que for lá fazer o desembaraço, entender que aquele preço, né, não está condizente, não é o preço real da operação, aí sim é arbitrado e aí há multa, né, para a valoração. Mas, como o Edgar mesmo bem disse, a gente usa como base esses fornecedores, esses sites. A primeira base de preço é a fatura. Tá? A fatura é desqualificada quando houver indícios bem fortes de que esse valor está abaixo do mercado. 99% das vezes é o valor da fatura mesmo. Então, porque em princípio são empresários, eles querem continuar trabalhando. Em se tratando de RTU, né? Tratando de RTU. Se eu vier para o Paraguai, eu posso comprar qualquer tipo de produto, qualquer quantidade, como é que funciona? Em se tratando de RTU, há uma limitação que no decreto e na lei foram chamadas de lista positiva, né? Então o operador, o microimportador, ele vai poder comprar e importar somente aquilo que a lista prever, né? Somente aquilo que houver previsão no decreto. Então o decreto prevê uma lista exaustiva de NCMs, né? Nomenclatura comum do Mercosul. Então são tipos de mercadorias aos quais são permitidas a importação. Então fora desta lista é proibida, né? Não pode ser importado nenhum tipo de mercadoria. Pelo regime de RTU. Além do limite, além da lista positiva, a legislação também criou os limites que a gente chama de limites trimestrais. O empresário ele pode operar até R$110 mil por ano, dividido em 4 trimestres, sendo 18 mil nos 2 primeiros e 38 mil nos 2 últimos trimestres. Então, esses são fatores que o empresário tem que observar bem. Se a lista positiva não contém o produto que ele comercializa, talvez o regime não interesse a ele. Então ele precisa ler essa lista positiva. É necessário que antes de qualquer operação ele se informe para saber se o RTU, né, atende ao que ele pretende comercializar. Por exemplo, um exemplo que o Edgar mesmo citou, dos perfumes. Isso. O perfume é um produto que exige anuência, né, uma licença prévia de um outro órgão, no caso a Anvisa, por exemplo.
todos os produtos que necessitam de anuência de outros órgãos não podem constar na lista do RTU. Roupas, né, vestuário, confecções, brinquedos. Basicamente virou eletrônicos. Então são alguns eletrônicos, por exemplo, smartphones, caixas acústicas. Resumindo, o que mais as pessoas estão levando é celular, fones de ouvido, caixas acústicas, aqueles roteadores, basicamente 99% das vezes aqueles Denon, aqueles amplificadores. Esse é o que mais se leva. Para o empresário se habilitar, qual é o procedimento? Os procedimentos são muito simples. O empresário interessado deve procurar a receita mais próxima da sua casa, na sua jurisdição, que a gente chama. Ele comparece lá, solicita, ele vai ser exigido alguns documentos que estão todos nessa IN 1698 e é rápido, não precisa habilitação no Siscomex, é muito simplificado. A ideia do RTU é que seja fácil e simples. Mas é importante mencionar que ele necessitará ter uma pessoa jurídica, né? Ainda que seja equiparada à pessoa jurídica. Então ele vai precisar constituir uma empresa ou se equiparar a uma empresa e ter optado pelo Simples. Então a empresa dele tem que estar ativa, então não pode simplesmente fazer o cadastro e não operar de fato, né? Junta comercial, toda a documentação. A partir do momento que ele estiver, entre aspas, podemos assim dizer, uma empresa, neste momento ele procura a Receita Federal. Ele vai, se ele procurar já antes, ele vai ter a listagem no site, lá no decreto, né, na IN 1698 de 2017, da documentação que ele terá que apresentar. Mas ainda que ele não consiga, ele pode procurar a unidade mais próxima da Receita, mais próxima da residência dele, da empresa. Ele vai ter um formulário bem simplificado que ele pode preencher de próprio punho lá na Receita mesmo e anexar a documentação exigida pela IN. Feito isso, ele não precisará nem de certificado digital, nenhuma outra burocracia. Ele já pode, a partir da autorização, ele vai ter que aguardar a concessão da habilitação. Concedida a habilitação, ele tomar ciência, ele já pode vir aqui até Foz do Iguaçu e fazer a primeira operação. Vale dizer que o RTU é um regime, diferentemente dos demais regimes de importação, é um regime aplicado somente a Foz do Iguaçu. Ele não vai poder operar pelo RTU em outra localidade, mesmo que seja como Paraguai, Mundo Novo, Ponta Porã, não há essa hipótese. O único local em que é permitida a operação pelo RTU é Foz do Iguaçu. Então ele terá que se deslocar até Foz do Iguaçu, ou ele é uma pessoa autorizada por ele previamente, para representar a empresa e praticar os atos da importação. Este foi então mais um vídeo da série Receita Federal Responde para você que se liga conosco aqui no canal do Compras Paraguai. Não se esqueça de comentar, de curtir, de seguir o Compras Paraguai nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo, valeu!